8h07, estamos de volta com o Jornal da Capital, primeira edição, gente. O assunto agora é Detran, serviços aí ofertados pelo Detran aqui de Mato Grosso. E para bater esse papo com a gente, eu estou recebendo aqui o diretor executivo do órgão, que é o José Eudes Malhado. Antes de mais nada, José Eudes, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, o prazer é meu, bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui hoje podendo bater um papo sobre o Detran e as inovações que nós estamos trazendo para a sociedade mato-grossense. Bacana. Eu te chamo de José, te chamo de José Eudes, de Eudes. Liberdade, tranquilo, Liberdade? José, Então tá bom. tá ok. Então tá bom. José Eudes, eu sempre falo que um dos grandes problemas que muitos órgãos, não só o Detran, tem muitas vezes, é a questão da burocratização. Às vezes as pessoas deixam de procurar o órgão por causa de burocracia, porque ele tem que sair, se deslocar até lá no local. Às vezes um serviço leva dias e hoje o Detran tem buscado essa questão da informatização, né, para melhorar o serviço, a qualidade e também a rapidez, né, para o cidadão. Sim, uma das missões que o governador Mauro Mendes, junto com o Dr. Gustavo, determinou à nossa equipe de trabalho é que o Detran ele potencialize a sua capacidade de atendimento imediato do cidadão. E de que forma que o Detran está buscando atingir este objetivo? Através de incorporações de tecnologia no nosso serviço. Então, hoje o Detran já tem mais de 20 serviços pelo aplicativo online. Nós temos aí dentro do celular, né, nos aplicativos ou no próprio site, inúmeros serviços onde o cidadão, do conforto da sua residência, pode solicitar o seu documento de veículo, né, o seu documento de habilitação também, que é entregue pelos correios na sua residência. E estamos evoluindo cada dia mais. Então, aqui nos próximos meses, nós teremos inúmeros outros produtos que serão entregues para a população mato-grossense para que ela tenha celeridade, eficiência e comodidade na prestação do serviço. Sem dúvida, até porque hoje tudo é tecnologia, né? E a gente Sim. está caminhando a passos largos e até para coisas assustadoras, né? Até em questão da rapidez que as coisas acontecem, da rapidez que se propaga. Então, eu acho que os órgãos não podem perder também essa instantaneidade, assim como bancos hoje têm migrado totalmente para dentro do celular, né? Exatamente para garantir essa questão da qualidade que você está falando e principalmente celeridade, não ter que tirar a pessoa muitas vezes de casa para um determinado serviço. Exato. Hoje o Detran ele tem uma média diária de atendimento de 15 mil pessoas em todo o estado. Sim. E dessas 15 mil, 60% vão ao Detran apenas para emissão de taxa, que é um serviço que você já tem disponível tanto no celular como pelo site do Detran. Né? Então, não só a questão de intensificar, né, a melhoria da prestação de serviço, a informatização, mas a publicidade dessas informações para que chegue no cidadão. Né? Às vezes você vai até o Detran, você perde o seu horário de almoço, né? Você chega ao Detran para emitir uma taxa que Que você no conforto da poderia sua residência, ter no seu feito. ambiente de trabalho, você poderia ter emitido e somente se deslocado ao Detran apenas uma única vez para retirar o documento do veículo, né? Ou dar entrada no seu processo de renovação de carteira ou todos os outros serviços que temos disponível, né? Mas eu creio que a informatização com tecnologia e a comunicação são os pilares desta Primordiais. gestão. Tá certo. Ontem, na abertura do jornal, um dos meus destaques foi exatamente essa notícia que nós vamos falar agora, tá? Que é com relação à facilidade dessa questão do acesso que a gente está falando e que agora motoristas já podem acessar o documento veicular em versão online, que é a versão online é a carteira digital do Detran, que agora é o documento de licenciamento. É Sim. isso mesmo? Hoje nós temos dois documentos digitais já em prática. Nós temos a habilitação, que desde o ano CNH, passado né? já está em utilização, e o CRLV. Neste primeiro momento, é um projeto nacional, né, do Denatran, onde o Mato Sim. Grosso integrou a este Tá projeto. sendo o 14º estado, né? Exato, exato. Nós estamos aí, né? Então nós já temos os dois documentos básicos do condutor, que é tanto a habilitação do condutor como o documento do veículo, que é o licenciamento anual, nós já temos ele no formato digital. Por que isso? É uma acessibilidade onde o cidadão ele vai portar um documento, seja ele digital ou físico, aí a opção é dele, Sim. né? E ele pode ser utilizado em qualquer momento, seja num bloqueio, seja numa liberação, né? Seja numa identificação, por exemplo, como documento oficial no caso da habilitação, né? É só um alerta que nós fazemos ainda. Neste primeiro momento, é muito importante que o cidadão entenda que ainda há necessidade da emissão do Eu documento já ia te físico. perguntar agora. Se É, eu for parada,
por exemplo, em uma abordagem e precisar ter o documento, ainda é necessário ter o documento físico. Sim, sim. O aplicativo desenvolvido pela SERPRO, que é um órgão federal Sim. de tecnologia de informação, ele ainda necessita da emissão tanto da carteira como do licenciamento. Por Certo. qual motivo? Um dos elementos de segurança do aplicativo, ou seja, do CNH digital, e é mais um alerta, o licenciamento ele está dentro de um único aplicativo. Então, neste mesmo aplicativo, você tem a opção da carteira e E do também do licenciamento. certo. Mas ele necessita do QR Code da carteira e do número da cédula do licenciamento. Entendi. Então, é um alerta. Claro, acreditamos que nos próximos meses, ou ainda este ano, se possível, a gente já vai para o segundo nível de evolução, onde não haverá mais a necessidade do Do papel. documento físico. Acredito que quando você fala de inclusão digital, de processos digitais, é realmente você não ter mais papel no processo, né? Entendi. Mas ainda não chegamos nesse nível de evolução junto ao SERPRO e acreditamos que nos próximos meses já será possível. Mas hoje, então, fico alerta, Tá. né? Nós precisamos ainda ir ao Detran para emitir o licenciamento e aí, então, eu fazer a carga. Questão de 5 segundos, você consegue fazer a carga dele no seu aparelho celular. Entendi. Tá. Vamos explicar aí para quem está nos ouvindo e já quiser, através do aplicativo, ter acesso ao documento. Claro, gente, isso é para quem já está com o documento do ano anterior quitado, né? Sim. 2018 tem que estar Sim. quitado. Então, ele vai acessar o Carteira Digital de Trânsito. Isso, Abre o Apple Store lá, ele né? vai abrir o Apple Store ou o Play Store, Play Store, dependendo do dependendo aplicativo do seu aparelho celular. Sim. Vai baixar o aplicativo CNH Digital, Carteira Nacional Digital, Certo. né? Com este aplicativo baixado no seu aparelho celular, você então vai fazer um cadastro, recebe no seu e-mail um link de ativação, acessa o seu e-mail, né? Confirma os seus dados, que é uma regra de segurança Sim. para que um terceiro não tenha acesso aos seus documentos pessoais, né? E aí com esse link de ativação você retorna então ao aplicativo para que Pra você fazer possa o fazer o cadastro. cadastramento e finalizar. Isso. E aí o aplicativo ele exige senha. Então, se uma pessoa pegar o meu celular e ela abrir de repente, ela não tem acesso. No momento em que você faz a ativação do aplicativo, após esse link no e-mail, você recebe, né, um cadastramento de uma senha, que é o PIN. A gente fala do PIN. Bacana, sim. Então, somente quem tem acesso a este PIN é quem Que vai pode ter estar acesso. abrindo o documento. Esse documento pode ser compartilhado com Sim, outras pessoas? Sim. Como? O documento do CRLV você pode compartilhar pelo próprio aplicativo, informando até cinco usuários, tá? Bacana. Mas somente o proprietário consegue dar esse acesso, tá? Entendi. Então, tem como compartilhar. Sim. É seguro. Ou seja, meu filho vai dirigir o veículo, né? Compartilho com ele a documentação, onde ele também, no próprio aplicativo, ele vai ter o porte do documento de licenciamento. Então bacana. É no próprio, só fiquei com essa dúvida agora, é no próprio cadastramento que eu já coloco as 5 pessoas, por exemplo, que eu tenho opção? Aí você vai fazendo a Então liberação. a mulher pode colocar o filho, o esposo, enfim, quem utilize o mesmo veículo. Exato, isso. Ela vai fazendo a autorização e ela também pode também cancelando essas autorizações. Então, beleza. Alguma outra informação sobre essa questão do licenciamento através de aplicativo? Algum outro alerta? Eu só gostaria de reforçar mais uma vez. O alerta né? mais uma vez, é importante. Licenciar não é somente pagar o veículo, Sim. né? O licenciamento ele embute vários outros procedimentos. Por exemplo, você está no processo de divórcio, onde tem um bloqueio, onde você não pode circular com o veículo, uma ação trabalhista, onde tem uma limitação judicial que o veículo está apreendido, ou situações hoje que a população passa. Eu vendi o meu veículo, não sei onde que ele está, não transferiu, eu preciso, né, que esse veículo saia de circulação. Né? Então, licenciar, ele parte de um pressuposto de vários elementos de segurança. É muito amplo, né? Não é um ponto. Não é só o pagamento. Porque infelizmente as pessoas têm essa convicção. Paguei, tá tudo certo então, e ok. Exato, não então não é. Então aquele alerta que eu faço sempre para a população, né? Entre no site do Detran, entre no site da Secretaria de Fazenda e verifique todos os débitos que existem no seu veículo para que você esteja adimplente, mas licenciar o veículo, ou seja, obter a licença de trafegabilidade, ela não é somente o pagamento. Você precisa ir ao Detran para verificar se o seu veículo ele está regular com todas as obrigações.
seja judiciais, administrativas, cíveis, até mesmo às vezes criminais. Criminais, com certeza. Então Tá? e só reforçando mais uma vez, ainda assim é necessário ter o documento físico, pelo menos por hora, emitido, né? Isso. Ok, então. Mudar um pouquinho de assunto. Essa semana nós recebemos aqui um representante do Batalhão de Trânsito e a gente falou muito sobre acidentes de trânsito, a falta de consciência da população. E o Detran deflagrou uma operação em que 54 motoristas que estavam sem habilitação foram abordados aí, né? Sim. E aí eu queria ouvir, né, de você. Eu estou entrevistando aqui o José Eudes, que é diretor executivo do Detran. Os focos, né, do Detran com relação a isso é realmente a questão de transmitir à população a consciência de que, olha, você tem que estar habilitado, ter consciência do que você faz no trânsito, o risco que você muitas vezes assume de matar ao estar ao volante. A gente sempre diz que a fiscalização nunca é bem vista, às vezes, com bons olhos. Sempre. Mas a fiscalização ela tem um caráter educativo. Né? Ele não é só um caráter punitivo, é um caráter também educativo, onde você repreendendo aquelas condutas ilícitas ou irregulares ou nocivas à segurança da coletividade, você consegue coibir, né, uma mãe de perder um filho, uma criança de ficar órfã porque os pais, né, beberam e dirigiram e capotaram o carro. Né? Então, a gente tem, né, e isso é o cerne de todas as operações deflagradas, tanto pelo Detran, pelo Batalhão de Trânsito, É uma ação ou, ou as conjunta, né? operações integradas. Nós trabalhamos muito integrado, né, com o secretário Bustamante e todas as forças da Bacana. segurança pública. Pública. Para quê? Para que a integração realmente ocorra e a gente possa ir para a rua e dar realmente uma resposta à sociedade de segurança. Eu gosto muito de citar que em 2013, quando nós iniciamos os pequenos trabalhos em Mato Grosso, em Cuiabá, com a lei seca, muitas pessoas questionavam, né? Eu posso beber e dirigir, é uma opção minha, eu tenho que ter esse direito. E hoje a lei seca, diante de tantas fatalidades que nós já constatamos aqui em Cuiabá, Absurdas tantos até. jovens que foram mortos, né, por besteira, por beber e dirigir, ou às vezes nem eles não estavam bêbados, mas outras O pessoas que colega, beberam ele e aceita que o colega dirija bêbado e pegou uma vai como carona carona. furada, né? Então, assim, a gente conseguiu já massificar a ideia de que beber e dirigir não é legal. Então, você já percebe hoje que muitos jovens, muitos adultos, né, como nós, Sim. já mudaram essa conduta, essa mudança cultural já está existindo. E a gente precisa evoluir em outros aspectos, porque não é só o Muito. álcool e direção que mata. Né? Hoje, estudos já apontam que o desvio da atenção no uso do celular, tanto para o pedestre como para o motorista, também está sendo uma das maiores causas de acidentes com lesões. Sim. Chega a ter muitos óbitos com relação a isso? Não, mas tem muitas lesões, muitas batidas, muitos Muitos danos materiais. acidentes desnecessários. Temos aí como o dado alarmante que nós temos, né? Num bloqueio onde você para e 100 pessoas, mais de 50% têm alguma irregularidade, seja que não é habilitada, ou seja, ele está pilotando uma moto sem habilitação, Ou tá está com a conduz- habilitação vencida, ou está com a habilitação vencida, documentação do veículo vencido, né? Tá o pilotando veículo de não está chinelo. adequado. Ou seja, são regras que a gente sabe que existe, né? Na maioria não é desconhecimento, na verdade, na maioria é a sensibilização, onde você tem que fazer esse alerta. Né? Por que é que você está deixando seu filho, né, de 2 anos aqui na garupa de uma moto? Sim, Por ou que sem uma cadeirinha no veículo. Então, assim, o nosso foco sempre da fiscalização é, claro, ela tem o caráter repressivo de retirar de circulação as pessoas que estão com condutas irregulares, mas o nosso foco sempre será educativo, de segurança e social, né? Até mesmo Preservar vidas. O nosso foco sempre. sempre é preservar vidas. Porque até você falou desses dados alarmantes. Essa semana o Vigitel divulgou dados realmente alarmantes. E de 24%, Cuiabá ficou em quarto lugar Sim. de motoristas que, o que eu achei mais grave, motoristas que admitem que usam o celular. Então ele admite que ele usa o celular durante o trânsito. Não é uma pesquisa que, né, visualmente constatou que as pessoas usam. Não, as pessoas foram ouvidas e 24% admite que utiliza. E é preocupante porque o Mato Grosso ainda ocupa neste ranking a posição negativa de estado que mais mata. Né? E aí nós precisamos trazer essa reflexão para a nossa vida. Se é o estado que mais mata, quem são as pessoas que estão suscetíveis a esse tipo de violência? Somos nós. Ou nós mudamos essa realidade de onde vivemos, ou essa realidade vai acabar mudando as nossas vidas. Com certeza. É a questão da conscientização, né? E é aquilo que você falou. É uma atitude que muitas vezes parece tão pequena. Eu estou sóbria, mas vou e sento
como carona de uma pessoa que está completamente sem condições de dirigir. Exato. Né? Então é a questão olha, eu não pego carona ou me dá a chave, eu dirijo para você, né? E aí muitas vezes você podia ter evitado o que você falou, um dano muito mais grave, né? Ou você matar alguém, ou você morrer, muitas vezes sem nem ter culpa, né? Mas a questão da consciência mesmo da população. Tem previsão por hora de alguma outra operação? Claro que não vamos falar onde, enfim, as pessoas não podem saber, mas assim, há previsão de outras operações, Sim, sim, né? nós temos um planejamento, né? Na verdade, esse trabalho é um trabalho ordinário, então todas as Sempre vai operações estar elas vão acontecendo. existir, né? Diuturnamente na capital e no interior do estado. Hoje nós temos a lei seca que já expandiu para o interior também do estado, alguns polos onde a gente verifica o problema do álcool e direção, verifica o problema também de condutores não habilitados que estão conduzindo sem a Muito. habilidade de E conduzir, sem a José, eu disse, perícia. isso é uma realidade muito grande, principalmente no interior, né? Porque são Sim. cidades pequenas, então a pessoa que utiliza uma moto e não usa capacete. Eu gosto muito de quando eu vou ao interior que o pessoal brinca assim, fala, em Cuiabá a gente usa cinto, aqui não precisa. E Como eu perguntei, assim? como assim, né? Que Na verdade, o cinto de diferença? segurança é para qualquer situação de locomoção dentro de um veículo automotor. Então a gente precisa realmente estar presente. E às vezes a presença de um bloqueio, de uma blitz, ela vai fazer com que o cidadão passe a refletir. Né? Eu tenho que começar a usar cinto porque a polícia está presente, porque o Claro. Detran está presente, e aí a gente acaba chegando no denominador comum, que é o quê? É que todos os cidadãos passem a adotar hábitos seguros no trânsito. Seria essa a nossa proposta. E, claro, nós estaremos trabalhando aí de janeiro a dezembro, de segunda a segunda. Então, tem várias operações, né? Não só as Sim, temáticas Lei Seca, Operação claro. Salutem, né? Mas uma Mas nós questão também de temos o trabalho ordinário educativa e também. educativo, Sim, focando também na educação. tá certo. A nossa capacidade operacional ela é limitada. Isso, né, historicamente, todo mundo tem conhecimento que não é possível a gente estar, né, um agente fiscalizador junto com cada condutor. Então, trabalhar a prevenção ainda é o melhor caminho. É o melhor caminho. Falta muita consciência ainda da população. Tem pergunta aqui para o senhor. Sim, vamos lá. Bom dia, diretor do Detran. A sua avaliação do decreto do presidente Bolsonaro quanto à cadeirinha? Esse é o Hélio Augusto Gomes, Hélio Augusto Gomes, perdão, que ele é fiscal do lixo e ambientalista aqui de Cuiabá. É com relação a essa polêmica, né, do Bolsonaro de querer fazer, não é só a questão da cadeirinha, né, mas ele está perguntando específico sobre a cadeirinha, mas essa questão aí do Bolsonaro querer mudar tempo de vigência, né, vai mudar de 5 para 10 anos, validade, enfim, o que que você pensa com isso? Então, na verdade, a proposta do presidente, ele tem várias medidas, né? A Sim, não é mudança uma da coisa validade só. da CNH, a majoração da pontuação Majoração, dos condutores sim. infratores para suspensão de A CNH questão da e também cadeirinha. algumas regras de segurança, né? Para os que trabalham na área de trânsito, e aí eu vou falar numa visão técnica, né? Sim, Não é claro. numa visão de gestão, mas uma visão técnica, né? O nosso entendimento é que as regras postas, elas estão tendo certa efetividade no sentido de que elas foram propostas por técnicos e estudiosos da área de trânsito. Não foi uma coisa que alguém inventou de Por repente e falou, exemplo, por que vamos uma criança fazer. fica numa cadeirinha? Porque o cinto de segurança posto, né, somente o cinto de segurança, pela estatura de uma criança de 2 anos, não é Não é capaz de suficiente travar. de segurá-la dentro de um veículo num capotamento, né, onde o veículo parece uma centrífuga. A criança vai ser Sim, ejetada para fora. Né? Mas não fazendo juízo de mérito, né, de certo, errado, bonito ou feio, a gente só pede esse alerta. Todas as regras postas, né, e a validade da CNH, a cadeirinha e a pontuação, ela tem uma fundamentação e um embasamento técnico de estudiosos que passaram a vida, né, estudando para construir um protótipo e um regramento de segurança para a sociedade. Então, tecnicamente falando, né, a cadeirinha e o é regramento necessária. é necessário. Né? Um outro exemplo, a questão da CNH. Expandir, né, ou você aumentar o prazo de validade Hoje para ela vale 10 anos. 5, ele quer mudar para 10. Renovar a carteira não é uma licença objetiva ou uma licença que é vinculada a requisitos objetivos e padrões. Né? Renovar uma carteira é você verificar se o condutor ele tem condições de saúde Saúde. mental, física, para conduzir um veículo. Então, em 10 anos, quantas patologias eu posso adquirir? Né? Com E aí certeza. não só falando de um condutor habitual, mas um caminhoneiro, né? Uma pessoa que transporta vidas, um motorista de ônibus. É Então, a realmente gente precisa preocupante. pensar,
né? Flexibilizar a regra é importante? Às vezes é necessário porque é uma ânsia da população, mas nós precisamos sempre pesar, né? A flexibilização vai trazer benefícios ou Ou prejuízos? prejuízos. Regras são necessárias, principalmente quando a gente fala de trânsito, que hoje é a maior endemia que nós temos no nosso estado. Se com tanta regra temos tantos problemas, né? E o que você falou, tanto acidente, imagina se não houvesse, Sim. né? Então a Esse gente traz freio. essa reflexão para a população, né? As regras ela mantêm um certo controle social, um controle de acidentes de trânsito. Então nós precisamos pensar, abolir as regras, será que nós teremos um retorno mais benéfico? Né? Então, sem fazer juízo de valor, eu, né, enquanto um técnico da área de trânsito, tenho muito claro que a exigência da cadeirinha, né, os prazos legais, né, e aí não é o Detran falando, é os conselhos de medicina, os conselhos de psicologia, As as estatísticas. estatísticas quanto às validades das CNHs em 5 anos, é, tudo isso tem uma fundamentação técnica, uma fundamentação científica. Então, só trago Bacana. só esse alerta para a população, porque, na verdade, o presidente está buscando atender os anseios da população, Sim, né? E então, a gente precisa também mostrar essa reflexão e essa análise crítica do que nós queremos para a nossa sociedade. com certeza. Tem mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Bom dia. Qual a opinião do entrevistado em relação às blitz em horário de pico e qual o motivo de ser nesse horário? Essa pergunta é do Luciano. Então, o planejamento operacional realizado das blitzes, que a gente fala bloqueios de trânsito, ele é realizado de acordo com a demanda e o estudo técnico das polícias, né? Então, a gente sempre evita, né? E aí isso é um alerta que nós temos tanto do comandante do batalhão de trânsito, do presidente do Detran e do secretário de segurança, que as blitzes de trânsito não causem, né, congestionamentos ou bloqueios de tráfego. Então, nós estamos evitando ao máximo realizar as blitz em horários de pico, ou rush, que a gente fala, né? Que é Aham. quando todo mundo está saindo do serviço, chegando do serviço. Mas, inevitavelmente, a montagem de um bloqueio numa via pública, ela causa certo transtorno, Sim. porque você reduz, né, a velocidade na passagem pelo bloqueio, então, automaticamente, você vai ter uma certa lentidão no momento do bloqueio, né? Sim. A necessidade das bits, ela existe. Até Sempre vai sempre, existir. sempre vai existir, né? E nós estamos tentando adequar ao máximo para que ela seja minimizado o impacto na vida da população, para que ela não tenha esse problema, né, no horário de chegada, Sim. horário de almoço. Então, nós estamos adequando as blitz para que ela seja realizada também num horário que tenha menor impacto. Principalmente, Mas porque uma blitz lembrando, às 5 pessoal, complica. não daria para a gente também só fazer a blitz 2 horas da manhã numa terça-feira, né? Exato, aí não tem como pegar. Até porque aquele condutor que está, né, se acidentando durante o dia não é aquele habitual que circula na Exato. madrugada. Na madrugada a gente já tem nossos clientes fixos, que é quem bebe, Bebe dirige, e pega a quem gosta direção. de abusar da velocidade, né? É Então verdade. a gente tem que atender, né, a gregos e troianos. Ah, com certeza. Não, e não tem como fugir. Claro que não vai ser uma constante e todo dia vai haver em horário de pico, mas uma hora tem que, é o que você falou, uma hora vai ter que acontecer, E aí, claro, né? Uma existindo questão de blitz, estratégia de tráfego, de onde de repente exato. possa desviar um pouco mais esse trânsito para impactar E aí, menos, mas tem que fazer. qual é a logística, né? A logística é blitz durante o dia em áreas onde você tem vias largas, né? Vias onde você consegue fazer a abordagem fora da faixa de rolamento, fora da pista. Ou seja, você não vai ter o bloqueio do trânsito, não vai ter o Sim, transtorno para a população. tem um espaço para, né? Mas é questão de logística e isso já está sendo articulado com o batalhão de trânsito e com os outros órgãos que atuam junto com o Detran nos bloqueios de trânsito. Bacana. Tem outra pergunta aqui. Qual é a multa para motorista que dirigir com cachorro no colo? Este, Bom, de repente perguntar de valor é complicado, né? nós De temos a repente, às vezes a infração gente de lembrar, mas tem a infração dessa questão do nós temos cachorro. a infração do conduzir veículo, eu posso passar para você exatamente o valor, a tipificação e todas as penalidades, né? Uhum, Lembrando, pessoal, quando a gente aborda uma situação adversa, quando um veículo com transporte de animais irregulares, ou até mesmo bagagem, ou até mesmo as crianças fora da cadeirinha ou sim. fora do assento de elevação, né, nós aplicamos durante o ato da fiscalização a medida administrativa, que é retenção, né, regularização, ou seja, a gente não pode se deparar com uma situação adversa de Uhum, risco de acidente e deixar que o condutor ele saia do bloqueio ainda mantendo aquela situação atípica, sim. tá?
Então, nós temos que sempre aplicar uma medida administrativa e depois tem o desdobramento disso, que aí é Que pode penalidade, ser o que é valor, a né? multa ou uma suspensão da CNH, Porque né? o animal também tem uma forma adequada de ser conduzido, né? Então as Sim, pessoas falam assim: não, é porque o meu cachorro gosta de ficar na janela tomando vento. Não, não é para ele tomar vento na janela, não é para ele estar no colo tirando a sua atenção, né? Porque aí o cachorro corre dentro do carro e sobe no seu colo e sai, tira a sua atenção, né? tira a Ele tem que atenção. estar naquela cadeirinha, aquela Na verdade, ele, cestinha, é o ele tem nome os equipamentos de transporte de animais próprio, né? próprio e tem o artigo que é 252, salvo engano, do Código com a multa no Ah, valor de sim. cento e Ó, trinta chegou a reais. informação. Chegou a informação na questão do transporte de animais, não nos dispositivos, ou seja, solto dentro do veículo. Mas lembrando, pessoal, o pessoal gosta muito de perguntar, mas José, tem tantas infrações, como eu vou fazer para saber de todas? Tudo aquilo que coloca em risco a sua vida, ela constitui uma infração de trânsito, Sim. né? Coisas poucas, como mexer no celular, transportar animal solto, como a gente citou, a questão do veículo, da manutenção preventiva do veículo. Sim. Então, eu tô com um veículo, meu veículo está sem step, meu veículo está com pneu careca, eu tô sem, os faróis não tá funcionando, eu tô sem seta. Tudo isso, pessoal, impacta Influencia e na muito, segurança. com Então a gente certeza. pede, né? A maioria das pessoas sabe que está irregular. Se sabe que está irregular, busque mecanismo de regularizar antes de que você passe por um bloqueio policial. É muito importante isso, a gente fazer esse alerta da conscientização. Beleza. Mais uma pergunta aqui. Em relação às câmeras que leem as placas dos veículos, elas estão em funcionamento nos bloqueios? As câmeras OCRs, nós estamos com um contrato agora, né, ele está vencendo agora, então elas Sim. não estão sendo utilizadas neste Uhum. momento, mas estamos trabalhando dentro do planejamento operacional para verificar se ela será útil, esta ferramenta, né, nas operações integradas. Mas nós temos aí, né, vários outros projetos de utilização de OCRs, tanto fixas como móveis, que estarão sendo utilizadas, não só na área de trânsito, mas na área de segurança pública. Que é um mecanismo a mais para ajudar vocês Exato. também, Então a né? gente está com um projeto muito grande com a Secretaria de Segurança Pública, onde imediatamente um veículo com alerta de furto e roubo você já consegue localizar dentro da malha viária de Cuiabá em qual local se encontra. Para quê? Para estancar a evasão de veículos roubados pela fronteira de Cáceres. Bacana, então. Olha, já são 8 horas e 34 minutos, a gente já está caminhando aí para o final da entrevista. Eu conversei aqui com o diretor executivo do Detran, José Eudes Malhado, dizer que foi um prazer recebê-lo aqui. É um assunto que sempre rende bastante coisa, as pessoas têm muitas perguntas, né? Muitas informações que são importantes para a população. Muito obrigada por ter vindo até aqui, por ter esclarecido. Vou deixar o microfone aberto para suas considerações finais. Se tiver alguma outra informação que seja importante passar para a população, que de repente a gente não debateu o assunto, até mesmo por conta do tempo, fique à vontade. Maravilha. Na verdade, agradecer esse espaço de levar essa informação à população, dizer que o Detran está de portas abertas para atendê-los, né? E aí, quando a gente fala portas abertas, que fique o alerta. Não necessariamente presença física, mas nós temos um site, nós temos o aplicativo. Então, procurem todas as informações que nós discutimos aqui hoje. Elas estão no site, então é um site bem didático, com todos os serviços, todas as informações de taxas, serviços e procedimentos que a população tem acesso, né? Então, teve alguma dúvida, recorra ao nosso site, recorra ao nosso aplicativo no MT Cidadão, lá você vai conseguir ter acesso a todas as informações. E a mensagem que eu gostaria de deixar nesta manhã para todos os ouvintes da rádio é de que passamos a promover a reflexão na nossa vida e na vida de quem a gente ama, de qual é o país, qual é a cidade, qual é o estado que nós estamos construindo e que queremos construir. Né? Nós temos que começar a entender que nós somos os agentes responsáveis pela sociedade em que vivemos. A Sim, culpa não é do Detran, a culpa não é do outro, a culpa não é do meu vizinho. a Né? culpa é O nossa. que vivo hoje é reflexo das minhas atitudes, porque nós somos responsáveis pelo trânsito. Então a mensagem é essa, né? De que a gente consiga promover essa reflexão dentro do nosso lar, dentro das nossas casas, no nosso ambiente de trabalho, para que daqui um mês, um ano, né? Ou daqui 2 anos a gente possa voltar aqui e conversar novamente de trânsito e verificar que o Mato Grosso ele melhorou. Saiu de quarto, estamos lá em último lugar, no estado que mais mata.
né? Poder circular com tranquilidade, sabendo que a gente vai sair, se divertir, se locomover, trabalhar e voltar com segurança para casa. Então essa é a mensagem que o Detran deixa a todos os ouvintes hoje de vida, de paz e de segurança no trânsito. Excelente. Eu conversei aqui com o diretor executivo do Detran, José Eudes Malhado. São 8 horas e 36 minutos. Nós vamos para o intervalo. Não saia daí.